Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. 1 Coríntios 4, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: somos blasfemados e rogamos, até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mais uma vez, somos blasfemados e rogamos, até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como escória de todos. Amém, irmãos? Então nós acabamos de fazer uma prova abençoada, né? Irmão Edivan C, é uma prova gloriosa, parabéns para todos. Sempre no dia da prova a gente não começa a matéria, só quando é algo muito, o calendário está bem apertado, a gente começa a matéria. E sempre tem uma pregação. Estava programado para eu trazer um amigo hoje para pregar. Estava certinho hoje pela manhã, ele mandou um WhatsApp para mim dizendo da impossibilidade. Amém. Mas nós estamos aqui. Vocês estão felizes? Amém. Felizes com a nota? Glória a Deus. Tema da mensagem, irmãos: 30 minutos contados no relógio. Quem quer que Deus fale com você? Amém. Inoportunos, porém abençoados. Vire para o seu irmão e fale para ele: inoportuno, porém serei abençoado. Irmãos, a primeira pessoa que foi inoportuna, que acabou conversando muito com Deus, foi Abraão. Ló, irmãos, era sobrinho de Abraão. O filho, as filhas de Ló e a esposa de Ló. E acontece, irmãos, que Ló estava num lugar desagradável. E às vezes, irmãos, os nossos familiares, eles também estão em lugares desagradáveis. E o que Abraão fez, irmãos? Abraão estava em um lugar seguro e o seu sobrinho, irmãos, estava em um lugar que seria destruído. Sodoma e Gomorra seria destruída. A primeira lição, irmãos, que Deus tem para a nossa vida, que ao aceitar a Jesus, nós continuamos tendo primos, primas, tios, tias, avô e avó, sobrinho e sobrinha. Nós continuamos tendo família. E aqui nós percebemos, irmãos, que Deus vem até Abraão e fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade. Não vamos explicar o que acontecia lá, mas Abraão, irmãos, ele se preocupou. Meu sobrinho mora lá, a minha sobrinha mora lá, as filhas do meu sobrinho moram lá. E aí, irmãos, Abraão foi inoportuno. Deus, o Senhor vai destruir? Ah, mas se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10. Irmãos, Abraão foi inoportuno. O que ele não queria? Ele não queria, irmãos, ver a destruição da sua família. A primeira lição, irmão e irmã Ciro, é que nós também temos que ser inoportunos para Deus. Deus, salva meu sogro, salva minha sogra, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu cunhado, a minha cunhada. Irmãos, quantos parentes da minha família, da parte de pai e de mãe, hoje aceitaram Jesus? Por quê? Porque o meu joelho estava no chão, o joelho da minha esposa estava no chão, e ainda continua. Então a primeira lição que Deus, irmãos, quer falar com você: seja inoportuno para que Deus salve a tua parentela. No século 21, na retirada da igreja da terra, Deus, ele está proposto, ele está desejoso de salvar a minha e a tua família. Um dia alguém perguntou, alguém ouviu a seguinte palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e amém, irmãos? Não é garantia que Deus vai salvar toda a sua parentela, mas, irmãos, coloca a tua boca no pó para que Deus possa salvar, amém? Embora, irmãos, um dia Ló havia morado com Abraão, irmão Francisco, só que agora Abraão já não estava mais morando com
forma. A Bíblia mesmo diz, irmãos, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Irmãos? Não. Então, ainda que um dia um parente seu tenha morado do seu lado e hoje esteja distante, tenha misericórdia dele, ore por ele, amém? E Deus foi bondoso. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu, mas Deus salvou Ló, a esposa de Ló e as duas filhas. Mas a esposa de Ló quis a salvação, irmãos? Não, amém? Nem todos vão querer, glória a Deus. Segunda pessoa, irmãos, que foi inoportuna, mas foi abençoada. Vocês lembram de Jacó? Jacó era o que, irmãos? Jacó era um enganador. Jacó era malandro, irmãos. E o que tem de crente, e Jacó era crente, e o que tem de crente malandro no nosso meio, não está escrito no gibi. Mas tem uma coisa, irmão Edmilson, Jesus pega cada crente malandro, cada crente malandra, Jesus pega e Jesus trata, amém? Mas, irmãos, um dia Jacó se consertou na presença de Deus. E aí, irmãos, Jacó, ele havia enganado o seu irmão Esaú, e havia enganado também o seu pai, havia enganado o sogro, ou seja, irmãos, quase a vida toda de Jacó foi de engano. Mas tem um problema, irmãos, Jacó pagou um preço caríssimo por todo o engano que ele fez. Não pense, irmãos, que alguém aqui na face da terra, algum cristão, pinta e boda, faz coisa errada, que ele vai sair impune, não. Deus vai cobrar, amém? E aí, irmãos, quando Jacó chega na casa do seu sobrinho, né? Irmãos, primeiramente, ele já começou a ser enganado, né? Vou casar, trabalhou 7 anos, e para casar com quem? Com Raquel, né? Agora não, chegou na hora do casamento, estava casado e foi para as núpcias, na hora que ele acorda era outra. Mas meu sogro, Jacózinho, aqui é diferente, camarada, aqui não é do jeito que você pensa. Aí Jacó, irmãos, teve que trabalhar mais 7 anos para que ele ficasse com as duas, amém? Então, irmãos, só que em um determinado momento, a confusão foi tamanha, irmãos. Deus foi abençoando Jacó, mas chegou um momento que Jacó teve que retornar, né? Ele teve que sair de onde ele estava, da casa do sogro, da sogra, dos seus cunhados, que era muita confusão, muita briga. Aí Jacó começou a ser enganado. O enganador passa a ser enganado. E tem um monte de gente assim no nosso meio. Aí Jacó volta, irmãos. Jacó volta e agora, puxa, eu vou encontrar com o meu irmão. Eu vou encontrar com Esaú. Irmãos, Jacó esperou mais de 20 anos para resolver uma pendência, pastor Fernando. Meu irmão, não espere 20 anos para resolver um problema, não. Seja problema moral, seja problema sentimental, não importa, né? Eu sou assim, irmãos. Eu percebi que não vai dar alguma coisa, não vai dar, igual, não dá, pronto, acabou. Eu não fiquei correndo com a barriga, não. É igual, vamos alugar aqui o salão? Vamos. Não dá para alugar, então, vamos abrir o núcleo? Vamos, não vamos abrir? Vamos fechar o núcleo? Esses dias aí, infelizmente, eu tive que fechar 3. Mas eu fui, não vai dar por causa disso, tudo bem? Não dá, fica enrolando, não, irmãos. Não seja como Jacó. Jacó esperou aproximadamente, irmãos, 20 anos, ou até mais de 20 anos, para solucionar a pendência que ele tinha para com o irmão. Agora, irmãos, está para encontrar o irmão, aí ele vai para o Val do Jabó, que ele desce perto do rio, e aí começa a buscar a presença do Senhor. Eu vou encontrar com o meu irmão. Senhor, meu irmão vai me matar. Senhor, meu irmão vai matar minha mulher, a Raquel, a minha concubina fulana e a outra concubina, e vai matar os meus filhinhos, né? Aí, irmãos, mas Deus não ia deixar, irmão pastor Fernando. Você que pensa, o diabo às vezes ele quer acabar, irmãos. Jacó pensou, o diabo vai acabar. Ele vai acabar com a minha esposa. E ali naquela época, irmãos, era permitida a poligamia. Era permitido, nunca foi da vontade de Deus. E hoje tem gente, hoje no século 21, não é nem no mundo, na igreja. Tem gente que está querendo 2 mulheres, tem gente que está querendo 3, tem mulher que está querendo 2 homens, tem mulher que está querendo 3 homens no nosso meio. Não é aqui, né?
E nem ali também. Mas tem, irmãos, tem gente no nosso meio. Mas, irmã Joelma, a poligamia, um homem se amaziar com duas mulheres, Deus ele tolerou. Salomão, irmãos, quantas mulheres Salomão teve? Esposas, 300 esposas. E rabo de saia, concubina, 700 concubinas. Irmãos, vocês sabiam que Salomão, dificilmente você vai encontrar isso se você pesquisar. Irmãos, Salomão era um arrasador de corações. Uma vez, irmão Kelly, que ele casava, exemplo, com a Estelma, era só uma vez que ele encontrava ela, olhava no rosto dela. Depois, bye, tchau, tchau, nunca mais. E como que essas mulheres se sentiam, irmãos? Como que essas mulheres se sentiam? E uma não pode namorar, porque ela é mulher do rei de Israel. Não pode se casar, porque ela é mulher do rei de Israel. E Salomão, ele morreu provavelmente desviado. Só na eternidade é que nós saberemos se ele foi ou não foi salvo. É por isso, irmãos, que tem que começar bem e terminar bem. Não adianta começar bem e terminar ruim. Mas Jacó, irmãos, agora aquele polígamo, né, com as suas 4 esposas. E aí chegou o momento, irmãos, que Deus falou: chega, para de palhaçada, para com essa bagunça. Agora é um homem com uma mulher e uma mulher com um homem. Isso foi o meu plano. O que diz lá em Gênesis? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, né, irmãos? Então vamos lá. Aí, irmãos, agora o enganador, ele está lá na presença de Deus, e de repente um ser celestial aparece a ele, irmãos. Amém? Então não pensa que quando você está orando, a sua oração está no vácuo, ela está no vazio. Não, quando você está orando é uma batalha, é uma guerra, é uma luta espiritual, e não está no vácuo. O próprio Deus desce, o próprio Espírito Santo desce. E aí, irmãos, Jacó ele se atraca com aquele ser espiritual, né, que a Bíblia denomina de um anjo, era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele, irmãos, fica ali: eu quero ser abençoado, quero que o Senhor me guarde, me proteja. E aquele ser espiritual: Jacózinho, dá licença que eu tenho que ir embora. Dá licença, Jacó, eu tenho que subir. Eu tenho que ir embora. Não, eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Irmãos, nós também temos que ser igual Jacó no quesito de insistência. Senhor, o que a Bíblia diz? Pedir, dá-se. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma serpente. Se pedir um pão, não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Então, irmãos, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, sejam crentes, pidam, entra na presença de Deus para pedir. E o que Deus falou para Jacó? Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Você não vai se chamar mais Jacó a partir de hoje. Não? Qual vai ser meu nome? Israel. Então, irmãos, na oração alguma coisinha tem que ser mudada na nossa vida, né? Deus mudou o nome de Jacó. O que precisa ser mudado em você? Dentro de você, caráter, personalidade, pensamento, temperamento. O que é que precisa ser mudado? Agora, uma coisa é certa, irmãos: Jacó era uma pessoa que sabia orar, ele ia para a oração. Irmãos, pastor Fernando, o maior problema é que a igreja não ora. Nós estamos vivendo um momento que a igreja não ora, e sem oração, irmão, você não vai para lugar nenhum, né? Sem oração não vai, não caminha, não anda, não tem graça, não tem unção, não tem poder. Tem palavra estruturada, bem alinhada, né, bem decorada, mas não tem unção, não tem poder. Vamos para outra pessoa. Moisés, irmãos, vamos falar de Moisés. Moisés, ele estava no monte, Sirlei,
e ele estava recebendo as tábuas de Deus, da parte de Deus. E aí, o que estava acontecendo de versículo? O pessoal lá embaixo, estava lá Arão, um frouxo. Arão era frouxo, irmão. Mas você tem prova bíblica? Irmãos, as pessoas chegaram a Arão, Moisés desapareceu, morreu, está morto lá, só um cadáver lá. Ô Arão, vamos fazer um troço aqui para a gente adorar. Vamos fazer uma estátua aqui, um boneco, que é para a gente servir. Irmãos, a Bíblia não diz que Arão retrucou. A Bíblia não diz que ele... Não, gente, espera, calma, tenha paciência. Vamos fazer uma votação, vamos analisar, vamos orar, vamos mandar uma comitiva lá para o monte, para ver o que está acontecendo. Irmão, gente, tudo bem. Pega o cordão de vocês aí, pega o negócio do pôr no cabelo, pega o brinco, né? Pega todos esses barangudangos aí de vocês, e para a gente fazer o que vocês querem. Aí fizeram lá um bezerro de ouro. Irmãos, quando Moisés estava lá em cima ainda, Chicão, Deus fala com Moisés. Irmãos, homem e mulher de Deus, Deus fala com ele. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com a gente, Ele fala conosco. Deus fala com você, irmão? E aí Deus falou com Moisés: Moisés, ó, a coisa está feia lá embaixo. A coisa está feia, Moisés. O povo desviou da minha presença, Moisés. E aí, irmãos, o que aconteceu? O povo, irmãos, estava desviado. Beber água. Aí, irmãos, Moisés desce. Disso que Moisés desce, Deus fala para Moisés, irmãos: Moisés, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Irmãos, hoje em dia nós sabemos que está um problema. Hoje está o maior problema. Está o maior problema. Mas você vai falar, Jesus mata mesmo, destrói mesmo, ninguém está orando, ninguém jejua, ninguém consagra, ninguém quer ir para a escola dominical, ninguém quer aprender a Bíblia. Senhor, vem, destrói mesmo, manda para o inferno. Não, irmãos, Moisés falou: Deus, tenha misericórdia, tenha de compaixão. Então, e Deus falou para Moisés: Moisés, vou te dar um povo novo. Eu vou te dar um povo novo, um povo sem vício, um povo com temperamento diferente. Vou fazer de você uma nova nação. E Moisés falou: não, Deus, eu amo esse povo, eu gosto desse povo. Irmãos, sabe o que Deus está falando para você? Goste da sua igreja, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame o dirigente da sua igreja, ame as irmãs da sua igreja. Dedique-se pela sua igreja. Foi o que Moisés fez. Amém, irmãos? Moisés, ele fala: não, Deus, não destrói esse povo, não. Esse povo é ruim, esse povo tem um temperamento difícil, mas abençoa esse povo, irmãos. Então, Moisés, irmão, diga-se, ele foi inoportuno, porém ele foi abençoado. Deus honrou a fé de Moisés, não destruiu o povo. Então, irmãos, ore: Senhor, ainda que esteja com problema lá na minha igreja, tenha misericórdia, passa o anjo do concerto lá, passa o Senhor mesmo, faz um grande concerto lá, amém? Vamos para outro personagem da Bíblia, irmão, pastor Fernando, a mulher cananeia. Irmãos, determinado dia Jesus estava passando, o irmão Francisco, e uma mulher estava com a sua filhinha endemoniada. A filhinha dela tinha capeta, tinha demônio. E hoje em dia, irmãos, nós vamos estudar aqui angelologia, eu mesmo vou ministrar, e tem algumas heresias no nosso meio, viu, irmão Edilson? O irmão deve saber. Sabe por quê, irmãos? Alguns teólogos dizem que os demônios não são os anjos caídos. Aqueles que se rebelaram juntamente com Lúcifer são, sim, senhor. Algumas pessoas dizem que os demônios, eles são de reencarnação. Primeiramente, que nós nem acreditamos em reencarnação, e não está na Bíblia, né? Então, irmãos, aí alguns teólogos dizem que os demônios de hoje são espíritos de pessoas lá antes da civilização adâmica, do Éden, que acabaram se transformando
em demônios atuais. Não, irmão, tá? Uma coisa é certa, irmãos, aquela mulher, irmã Joelma, ela viu a filha dela estava endemoniada, e o demônio pega na família. Mas uma coisa eu peço para vocês, irmãos, faça igual aquela mulher. Eu não quero demônio dentro da minha casa. Eu não quero demônio no meu esposo, da minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu genro, na minha nora. Não quero demônio dentro da minha casa. Inoportuno de Jesus. Irmãos, vocês sabiam, na Vila Albertina tinha um monte de terreiro de macumba, e nós falamos: Jesus, nós não queremos terreiro de macumba aqui. Jesus fechou todos. Hoje abriu um ou outro lá. Lá na Vila Albertina, irmãos, havia uma rua, era uma rua onde os namorados se encontravam, a rua do Macaquinho, do Maria Paula, lá na Vila Albertina. E aí, irmãos, a igreja começou a orar: Jesus, nós não queremos a rua dos namorados aqui. E nós oramos, e Jesus aceitou. Agora é um monte de casa lá, condomínio fechado, nenhum namorado mais vai lá. Então, irmãos, ore. Se tem alguma coisa que fere a tua santidade, fere a santidade de Deus, ore: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Aquela mulher não queria, irmãos, ela foi inoportuna, né? Ela foi, Jesus, não, ó, o que Jesus falou para ela? Minha amiguinha, eu primeiro vim para atender as ovelhas de Israel. Ela: não, Senhor Jesus, mas os cachorrinhos, eles também comem da migalha que cai da mesa dos filhos. E aí, irmão, Jesus falou: olha, eu vou ter que atender essa mulher. E Jesus manda dizer para você. Não pense que eu escuto só o seu pastor, só algumas pessoas, não. Ele manda dizer para você: pode pedir, pode clamar, pode suplicar, que eu ouço e escuto a tua voz. Amém? Então, irmão, seja como a mulher cananeia. E aí, o que Jesus fez, irmão, evangelista Edmilson? Tirou o demônio, ou os demônios, de dentro da filha daquela mulher. Então, irmãos, ore ao Senhor: Senhor, eu não quero demônio na minha igreja, eu não quero demônio na minha rua, não quero demônio no meu bairro. Repreenda, irmãos. Vocês sabiam, irmãos, que existem espíritos territoriais? Quando nós estudamos batalha espiritual, demonologia, satanologia, uma coisa terrível, você aprende, irmãos. Tem, né, que provavelmente em cima do Jardim Cruz tem um demônio, mas está sendo vencido, porque as drogas estão caindo aqui, prostituição está reduzindo aqui. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar de outra pessoa, ou seja, vamos falar de alguém que foi inoportuno, irmãos, mas ele foi abençoado, e ele abençoou a vida de milhões. Que, irmãos? Jesus Cristo. Jesus, irmãos, importunou o rei Herodes. Ele foi inoportuno. Para Herodes, irmãos, ele foi inoportuno. Para os escribas, para os fariseus, né, para os saduceus, para os membros do sinédrio, Jesus era inoportuno, mas ele era abençoado. Para o vizinho teu da esquerda, para o vizinho da direita, você pode ser inoportuno, mas foi Deus que te colocou lá. Lá na empresa que você trabalha, você pode ser inoportuno. Alguém pode ver: o que ele está fazendo aqui? Mas Deus manda te dizer: foi eu que te coloquei lá. Lá na igreja onde você trabalha, onde você congrega, você pode ser inoportuno, mas Deus manda te dizer: é lá que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou te abençoar e vou te honrar. Amém? Amém. Glória a Deus. E as portas estão abertas, evangelista Edmilson. Vamos lá. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é inoportuno para todo mundo, irmãos. Quando ele foi lá no templo, irmão de você, o que ele fez? Ele pegou a chibatona. Meu amigo, que bagunça é essa? Minha casa é casa de oração, não é casa de cambista, não é casa de vendedor, né? E ele jogou tudo, irmãos, jogou tudo e desceu a chibata, soltou passarinho, soltou boi, né? Ele era inoportuno, irmãos. Os guardas do templo ficaram revoltados. E Jesus disse: esse doido entra aqui, joga tudo. Ele era inoportuno, porém ele era abençoado, né? Da vez que
que ele se deparou lá com, foi o Gadareno, quando ele expulsou os demônios do Gadareno, né? Aí os demônios, olha, nos manda, nos autoriza a entrar naqueles porcos. Jesus autorizou. Ele foi inoportuno com os donos dos porcos, irmãos, né? Eu ficaria revoltado, irmãos. Qualquer um ficaria revoltado. Deixou o porco entrar na minha criação, ou seja, deixou o demônio, né, os demônios entrar na minha criação, e os demônios levaram os porcos a se precipitar. Ele foi inoportuno, irmãos, mas, aleluia, ele tirou o demônio do Gadareno. A mulher do fluxo de sangue, ele curou aquela mulher, amém? Então vamos agora para outra pessoa, o oficial do rei em Cafarnaum. Irmãos, o oficial rogou ao Senhor Jesus Cristo, né? E ele pediu: desce antes que o meu filho morra. Um homem importante, irmãos, um homem oficial, um homem culto, um homem que tomava conta de outras pessoas, que tomava conta de um batalhão de soldados. Ele foi até Jesus, ele foi inoportuno, irmãos, ele foi importunar o Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque o filho dele estava morrendo. Meu querido, Jesus manda dizer: pode me importunar a hora que você quiser, pode encher a minha paciência a hora que você quiser, pode se humilhar na minha presença a hora que você quiser, seja inoportuno de manhã, de tarde, de noite. E aquele homem, irmãos, aquele oficial, oficial lá de Cafarnaum, o que ele queria? O filho dele estava morrendo, Estelmo. Irmãos, tem tanta gente do nosso lado morrendo. Primeiramente, vamos trazer para a família, né? A primeira lição, irmãos, tinha alguém doente na família desse oficial, e ele queria cura. Então eu não sei se tem alguém doente na sua família. Seja como esse oficial, seja inoportuno: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor cura. Senhor Jesus, está escrito na tua palavra. Senhor Jesus, está escrito no livro do profeta Isaías, que o Senhor cura, que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Às vezes, irmãos, nós assistimos aqueles testemunhos lá, né, de algumas igrejas, e às vezes as pessoas têm até razão, né, de reivindicar, de determinar. Muitas coisas estão na palavra. Então, irmãos, até quando nós vamos ficar a vida inteira aceitando a dor nos pés, a dor nas pernas? Nós temos que orar. Mas se Jesus não quiser, amém, mas você tem que ser inoportuno, amém, em nome de Jesus Cristo. Eu estou orando, irmãos, estou sendo inoportuno na presença de Jesus, e estou orando, eu falo, já parei em um monte de igreja, estou orando aqui, já está indo para 6 anos que eu estou orando para ele abrir uma porta de emprego para mim. Ah, mas você está desempregado há 6 anos? Não, estou trabalhando em 3 empregos. Trabalho em 3, né? Mas estou orando para ele fechar as portas dos 3, ou de pelo menos 2, e me abrir uma porta master, uma porta top. Amém? E ele manda dizer para você que ele é aquele que abre porta onde não tem porta. E a porta que ele abre ninguém fecha, né? E o irmão falou assim: você tem que dar aquele testemunho. Parece que Deus está abençoando. Havia o patrão dele que não estava honrando, mas já está começando a honrar, né? Então o irmão falou assim: amanhã já aproveita, vem aí, né? E nós estamos orando, irmãos. Né? A empresa onde eu trabalho também, tem um monte de empresa, irmãos, que está atrasando o salário, etc e tal. Mas clame ao Senhor Jesus Cristo, seja inoportuno. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus curou o filho daquele oficial lá de Cafarnaum. Aquele menino era para ter morrido e não morreu. Irmãos, você pode até orar: Senhor, não deixa o meu ente querido morrer sem aceitar o Senhor Jesus. Amém? Vamos para o penúltimo. A igreja primitiva, a irmã Cirlei. A igreja primitiva, ela era inoportuna. Pedro, irmão, estava preso. Estava, como diz o Gil Gomes, no xilindró. Estava atrás das grades, né? Mandaram prender Pedro. Mas a igreja primitiva, irmãos, o que ela fez? Colocou a boca no poste. Segunda vez que Deus está falando.
Tem um monte de gente, irmãos, do nosso lado que está preso. Está preso no problema, preso em tudo. Tem gente que está preso na pornografia, no adultério, na prostituição, na safadeza. Tem gente que é descarado, irmão, né? E fica brincando. Está preso, mas nós podemos orar. Senhor, tira, enquanto a vida, irmãos, há esperança, né? Senhor, tira do vício, tira da biqueira, tira. Irmãos, eu já orei por tanta gente, porque nós só vamos saber, irmão Francisco, na eternidade. Só na eternidade, né? Então, todo dia eu oro: Senhor, salva o viciado, salva o viciado, salva. Eu fico importunando, eu sou inoportuno, mas lá na eternidade eu acredito que um dia Jesus vai falar: ó, você orou para eu salvar os viciados, e aí eu salvei o viciado João, a viciada Maria, o viciado fulano, cicrano, beltrano. Ah, você não orou para eu salvar o macumbeiro, o feiticeiro, o pai de santo, filho de santo? Está aqui, ó, ele é o ex, ó, está aqui, ó, o Joãozinho, ex-macumbeiro, a Severina, ex-mãe de santo, está aqui, eu salvei. Por quê? Porque você foi inoportuno. Então, irmãos, Pedro estava preso, e a igreja primitiva orava constantemente. Atos 12, versículo de número 5. Aí, irmãos, na hora que a igreja orou, irmão evangelista Edmilson, Senhor Jesus, tira o Pedro da prisão. De repente, irmãos, bate lá, bate de novo, vai lá atender, gente. Aí vai lá atender, a menina vai lá atender. Quem é? É Pedro. Não, Pedro está preso. Bate de novo, é Pedro. Aí ela entrou, Pedro está lá fora. Ah, você está ficando doido, irmão. Tem que parar com esse negócio. Isso é dúvida. Ou você crê que Deus vai fazer, ou você não crê. Você está orando, a bênção chega. Você não estava orando para Pedro sair da prisão? E aí está lá o Pedro. Gente, eu estou aqui, o anjo foi lá, o anjo destruiu lá a prisão, abriu a prisão, e eu estou aqui. Não, Pedro, irmãos, como pode? Você ora e não acredita na oração. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira, não vem, ninguém vem aqui orar uma hora aqui na terça-feira, na quinta-feira, fica blá 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 blá, baboseira pura, e não vai acontecer nada. Vai acontecer, vai acontecer. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, amém? E agora vocês querem tomar o café de vocês no intervalo. Depois do café vocês vão embora, amém? Vou falar da última pessoa que foi inoportuna, o profeta Elias, irmãos. Irmã, quer missionária, quer? Receba aí. Irmãos, o profeta Elias falou para o rei: ó, segundo a minha palavra, não vai chover. 3 anos, não vai chover. Amém? Então, irmãos, 3 anos e 6 meses, o profeta Elias falou: não vai chover, cara. Pronto, e acabou. Irmão, servo de Deus, ele tem autoridade nas suas palavras. Tem autoridade nas suas palavras. Ele foi inoportuno, irmão. Ele não temeu o rei. Ele chegou e falou: ó, rei, não vai chover segundo a minha palavra. Irmãos, ou você, quando você estiver pregando, você tenha certeza de que Deus está falando, ou você não fala nada. Eu tenho convicção, irmão. Deus já falou: vai descer a sepultura, vai subir da sepultura, vou abrir porta de emprego. Eu falo naturalmente. Eu falo que eu tenho convicção, né? Então, seja como Elias, seja inoportuno. Irmãos, Elias, ele importunava o rei de Israel. Desde que você seja uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa certinha, irmãos, fale a verdade, doa quem doer. Pode ser na sua casa, pode ser no emprego, pode ser na sociedade. Igual hoje, irmãos, a minha irmã comentou um negócio lá comigo, de um determinado familiar nosso. Eu falei para ela: ó, a pessoa está brincando com fogo. E é familiar muito próximo. Não vou citar, está sendo filmado aí, vai para o YouTube. Eu falei para minha irmã: ó, o salário do pecado é a morte. Minha mãe, a minha mãe, ela me ensinou. Bater a polícia lá na minha casa, vai pagar. Vai pagar. Vamos para lá, não tem moleza. Eu era menor de idade.
Não vou encobrir erro de ninguém. Minha mãe nunca ensinou a encobrir erro. Eu não encubro erro. Errou? Paga. Ponto. Acabou. E eu falei para minha mãe, é uma pessoa muito próxima. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Pronto. Ah, mas você não tem amor? Irmãos, Deus, ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Tem muita gente, irmãos, que brinca. Lá embaixo, irmãos, tem muita gente que está brincando lá. Não fique preocupado não, Deus está olhando, ó. Vai pegar. Não quer pegar, vai fazer igual, vai atracar. Acabou. Tem gente que brinca. Deixa brincar, né? Vamos orar ao Senhor, terminar. Inoportunos, porém, abençoados. Aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado.